Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Todos bem? Como estamos? Boa tarde, Sabrina, Duda, Meg, Boa tarde, Jade, professor. Felipe, Lucas, Marci, todos bem? Oi, Yara, não te ouvi. Ficou ruim. Picotou. Pode repetir? Ó, o áudio tá ligado, professor, desculpa. Ah, tudo bem, Yara. E aí, gente, como estamos nos estudos? Estamos indo bem? Estou fazendo as listas. Ah, legal. Muito bom ouvir isso. E você, Felipe? Como é que você está indo, Felipe? Legal. Muito legal. Bom saber, então, que o pessoal está se dedicando. A Yara. Isso, Pedro. Eu vou ainda definir o dia para entregar das listas, tá? Mas, como você falou, você vai separar a lista 5, lista 6. Cada e-mail vai ser contendo uma lista só. Aí eu vou colocar as regras direitinho por e-mail para vocês estudarem e conseguirem mandar listas para mim de uma forma organizada. Mas, como da outra vez, né? Você tira as fotos e coloca todas as questões de uma determinada lista num PDF único, um PDF só com as questões da lista 6, um PDF só com as questões da lista 7. E aí, quando eu pedir vocês, quando eu solicitar vocês, por favor, então enviem por e-mail na data que eu solicitar. Professor, Ah, legal, Felipe. Bom saber isso. Fala, Jade. deixa eu te dar uma dúvida. Na 1, depois no finalzinho, você pede, faça um esboço do gráfico e mostre o segmento da reta tangente em um ponto qualquer do gráfico. Eu escolho um ponto aleatório, como eu tenho já o M, eu descubro o M com esse ponto que eu escolhi e depois eu faço a equação da reta tangente? Então, olha, como a questão ela fala x0, não fala? Por exemplo, tinha lá um y de x, né, um f de x igual a x ao quadrado. Né, ficou bem ruim aqui o meu x ao quadrado, mas vamos fazer de novo. F de x igual a x ao quadrado, né? Nossa parábola centrada em zero ali, com um mínimo local e global aqui, x0, y0. Aí, olha, você achou lá que o seu coeficiente angular da reta tangente dava 2x, tá certo? Quando o seu x for negativo, claro, vai ser uma derivada aqui, um coeficiente angular da reta tangente negativo. Quando o x for positivo, o coeficiente angular da reta tangente vai ser positivo, crescente, aqui decrescente. Quando o x for igual a zero, você vai ter um ponto crítico, né? Paralelo. Só que lá, Letícia, eu falei para escolher no ponto x0. Então, x0 pode ser qualquer ponto. Você pode falar que esse aqui, ó, é o seu x0. Se esse aqui for o seu x0, quanto é que vai ser o seu y? Vai ser x0 ao quadrado. E aí, né, como é um x0 positivo, você pode fazer aqui, tá? X0 pode ser qualquer ponto, você escolhe. Ah, tá, entendi. Entendi, professor. Obrigada. Tá bom? Alguém fez esse exemplo 6 que eu tinha pedido da aula passada, pessoal? Vamos ver aqui no chat. Legal, Meg, legal. Isso aí, é importante tentar mesmo. Faz parte. Vocês receberam um e-mail do Siga, galera, sobre um trabalhinho aí valendo ponto para P2? Não. Não Não, recebi né? nada, não. Ah, tudo bem, não tem problema. Então, deve chegar aí qualquer... Show, Milene também não.
Marci, beleza, tudo, não tem problema. Nos próximos dias deve estar aparecendo aí para vocês pelo Siga, tá? Vamos então, já temos aí o quórum de 14 pessoas. Infelizmente a nossa amiga Ana, né, acho que trancou a disciplina. Ela não está mais participando, acho que ela não vai continuar. Não sei o que aconteceu. Eu tô aqui, professor. E ó quem apareceu aí, pessoal. Ai, que horror. Caramba, eu crente que ela já tinha cancelado lá. Já Poxa. pensando pior, professor, que horror. Que bom, Ana, que bom ouvir sua voz, que bom. O que aconteceu aí na aula passada? Você sumiu? De compromisso, eu não podia vir. Mas eu vi depois a aula. Complicado, hein? Ah, não, foi complicado, porque você colocou a turma aí numa saia justa. O que aconteceu? Falaram aí que você organizou um motim e quis mudar a data da prova para dia 23. Aí falaram lá que deu 4 votos contra a mudança do dia 23 e que só você sabia quem eram essas pessoas. Então pode Eu não comentar sei aí pra quem é, gente aí não. quem É são essas porque... 4 pessoas. Não, o que rolou foi Ué? que na aula eu tinha falado assim... Ah, vamos fazer dia 23. Aí a galera falou, ah, beleza. Só que aí a gente descobriu que a gente vai ter prova de origem da vida dia 21. E aí a gente tem 2 dias para entregar, entendeu? Aí ia ser horrível, a gente ia ter 2 provas ao mesmo tempo. Aí eu fui e fiz uma votação no grupo, só que é um aplicativo que só tem como ver quantidade, não tem como ver o usuário, entendeu? Ah, então não dá pra explanar a galera que não quer. Poxa, que droga, hein? Uma pena. Eu achei que a gente ia poder colocar aqui. Eu queria saber se as pessoas que votaram contra é a galera que derivou na prova de limite. Mas não tem problema, não. A gente vê isso depois. Não, Marci, tipo assim, quando tá é pelo Google Forms dá pra ver, só que eu não fiz porque eu tava tendo problema com o Google, eu sou meio burra pra tecnologia, entendeu? Aí eu fiz um aplicativo qualquer. Que isso? E aí, mas foi isso. Não, tudo bem. Então, de qualquer forma, eu também falei lá, Ana, você viu no grupo, né? As 4 pessoas que colocaram que eram contra e pedi para entrar em contato comigo, ninguém entrou. Então deve ter sido a galera que derivou na prova de limite mesmo. Eu sei de uma menina. Então fica pro dia 23. Eu sei de uma menina que ela não queria que fosse, mas eu posso falar com ela para ver se ela fala com você. Talvez ela não tenha visto a mensagem. Não vou explanar, A gente trabalha com nomes, trabalhamos com nomes. Não. Pode mandar aqui no chat que ninguém tá vendo. Não, professor, que horror. Ué, mas eu tenho que saber, né? Vai que ela tem um compromisso sério não, aí. Não, pô, mas então, eu vou falar com ela no mas... privado e vou falar pra ela te chamar, entendeu? Ah, beleza. Torço para que não seja a pessoa que derivou na prova de limite. Não, ela é inteligente. Ah, então beleza. Vamos ver aqui o seguinte. Então, a nossa prova ficou para o dia 23, pessoal? 25. 25, né? Isso, 25. Tá. Deixa eu só ver se eu anotei aqui certo. Professor, vai cair limites derivados, né? Isso. – 25 de fevereiro às 13 horas, tá? Então tá marcado para sexta-feira que vem. Tô torcendo muito por vocês, hein, pessoal, de verdade. Quando a gente corrige as provas e vê que o pessoal manda mal, é um pouco chato, porque a gente também faz parte aí de uma parcela da culpa, né? De quando vocês vão bem e quando vocês vão mal. Mas... Yara tá perguntando se vão ser 3 horas de prova. Não, Yara, é às 13 horas, tá? 13 às 15 e depois mais 30 minutos para vocês tirarem as fotos e mandarem para mim. Professor, você tinha combinado com a gente de 13 a 16. Às 16. Isso aí. E mais 30 minutos. Isso, então. Então, 13 às 16, né? 1 hora a mais. E mais 30 minutos. Como a nossa amiga Yara falou, Yara, são 3 horas de prova. Obrigado por lembrar, Marcia. 3 horas de prova. 13 às 16, mais 30 minutos. Tá bom, gente? Então, Ana, por favor, peça para a pessoa entrar em contato comigo
porque vai que ela tem um compromisso, né, na sexta, e aí a gente vê que eu posso ver o que eu faço com essas pessoas. Ok, gente? Ana, você fez o exemplo 6, Felipe, a nossa amiga Maria Clara Velasco Rebutzi fez também, Maria? O que você acha aí? E, professor, comecei, fiquei confuso, aí acabei parando na metade mesmo, no Legal, desenvolvimento, legal, aí legal. Obrigado, Felipe. Eu tentei, mas não consegui. Marci também falou. E você, Duda, Maria Eduarda? Conseguiu? Tentou fazer? Também ficou muito confuso. Faz parte, pessoal, é assim mesmo. Justamente porque os pontos de crescimento e decrescimento e concavidade, eles não são os mesmos, né? Então a gente fica com esse quebra-cabeça. Beleza, Duda. Duda também falou que tentou e não conseguiu. Galera, só um comunicado então antes. Hoje nós então temos a nossa aula 34, certo? A aula 33 ela ainda não subiu lá no YouTube, eu preciso colocar lá na plataforma. Demora um pouquinho, né? Porque os vídeos são mais pesados nesse TLDV. Então eu baixo do TLDV, tá dando uns 5 GB de gravação. E aí depois eu tenho que fazer o upload na plataforma lá para fazer esse envio. E aí, geralmente, upar 4, 5 GB demora um pouquinho. Mas hoje acredito que até o final do dia entra lá na plataforma no ar a aula 33, que foi a aula de quarta, e a aula 34, que é a aula de hoje. Tá? Então, a Ana e os outros alunos que faltaram, boa tarde, Aninha, aí chegou do almoço, comeu seu arroz à piemontese. A gente vai continuar, na verdade, né, a falar sobre o esboço de curvas. Tá bom? Isso quer dizer que ao final dessa aula, né, já inclusive do final da aula passada, vocês já estão aptos a resolverem, né, o esboço de qualquer função polinomial, racional, enfim, qualquer função que o domínio esteja dentro do campo dos números reais. Tá? E aí nós falamos o seguinte, na aula passada era para examinar uma curva que era do tipo x à quarta menos 4x ao cubo. É uma função clara aqui, claramente polinomial. E ele, na verdade, pedia para analisar a concavidade. Então, lembro para vocês que concavidade tem a ver com as segundas derivadas, pontos de inflexão, né, que é onde a segunda derivada vale zero, máximos e mínimos locais, que tem a ver pelos pontos críticos. Lembra do teorema de Fermat? Se eu tenho um ponto de mínimo ou máximo local naquela região, então, consequentemente, f' daquele ponto vai ser igual a zero. Mas lembre que a recíproca não é verdadeira. Então, lembrando, máximos e mínimos locais, eles têm a ver com pontos críticos, e pontos críticos têm a ver com o teste da primeira derivada, tá certo? Derivei igual a zero, ou onde a função derivada não existe, aquilo ali é um ponto crítico. Então, essa foi uma recapitulação bem rápida aí do que vimos até agora. E aí ele pediu para usar todas essas sopas de letras e teoremas e definições que nós vimos até aqui para esboçar a curva dessa função x à quarta menos 4x ao cubo. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente começa, claro que eu preciso saber a concavidade da segunda derivada, é justamente derivando primeiramente, né, para encontrar os pontos críticos. Eu não tenho como fazer a segunda derivada de cabeça. Até tenho aí, se vocês já estiverem bem craques. Mas a gente está subindo de degrau por degrau, né? Bem step by step, igual a tatuagem do Neymar lá. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a primeira derivada. Vou utilizar a regra do peteleco, a regra das nossas potências. X à quarta, de novo, o 4 cai, e multiplico x, aí eu faço 4 vezes x elevado a 4 menos 1, 4x ao cubo. Menos, derivada de menos 4x ao cubo vai ficar menos 4 vezes 3, menos 12x ao quadrado. Eu estou vendo aqui que o x se repete nos dois números, então eu posso colocar o que? O x ao quadrado em evidência, vezes o 4. Aqui eu tenho 4x ao cubo e aqui eu tenho 4 vezes 3x ao quadrado. As duas potências têm 4 e x ao quadrado. Coloquei em evidência, cheguei aqui nessa nossa função nova relacionada à primeira derivada. Na segunda derivada, olha, eu vou derivar essa função daqui. Então vai ficar 12x ao quadrado menos 24x. Novamente, o 12 está nos dois números e eu também tenho x nos dois números. 12x que multiplica x menos 2. Aqui, acredito que ok para todos, né, pessoal? Alguma dificuldade aqui? Não, né? Não, professor. Tá, beleza, Felipe. Então, ó, agora vamos começar a encontrar os pontos críticos. Lembra do teorema de Fermat? Se naquele ponto é o máximo local
então significa que ali, ó, f' de c é igual a zero. Mas não significa o contrário. Se f' de c é igual a zero, ali é um ponto de máximo mínimo local. A recíproca não é verdadeira. A recíproca é o quê? Que se não for uma derivada igual a zero, então não é um ponto de máximo. Lembra do P, então Q, então não P. Mas a gente sabe que para encontrar um ponto crítico, né, eu simplesmente naquela região tenho uma derivada de coeficiente angular igual a zero. Ela é paralela, né? Se é um ponto crítico, eu sei que a derivada daquele ponto crítico é igual a zero. Um outro lugar que tem um ponto crítico, pessoal, é onde a derivada não existe. Então, a nossa definição falava o quê? Olha, para você encontrar um ponto crítico, eu derivo e igualo a zero, tá? Ou então, onde a função não existe. Olha aqui que nós falamos dos pontos críticos. Lembrem aqui, se não estão lembrando, se vocês não estão lembrando, nossa definição 6, tá certo? Um número crítico é um número C, uma constante real no domínio de f, tal que a derivada é igual a zero ou onde a derivada não existe. Muitas pessoas esquecem desse segundo termo aqui, tá? É crítico sempre onde a derivada é igual a zero ou onde não existe. Fermat, ó, se for o máximo mínimo local em C e se a derivada existir, então a derivada é igual a zero. E claro, né, se o ponto mínimo existir, C é um número crítico. Tá certo? Aquilo ali é uma consequência do teorema de Fermat. Ele te fala que se existe um ponto de máximo mínimo, então ali é um ponto crítico. E a derivada no ponto crítico é igual a zero, ou então a derivada não existe. Aí vamos lá, então, vamos encontrar os pontos críticos. O que eu tenho que fazer aqui? Derivar e igualar a zero. Vamos ver. Primeira derivada, né, pessoal? F' de x. Então eu faço aqui, ó, 4 multiplica x ao quadrado vezes x menos 3 igual a zero. Eu estou pegando o meu m, olha, esse aqui é o meu m, esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente, para todos os pontos, né, para um ponto qualquer x. Quando x for zero, o m vai dar zero, tá vendo? Quando x for 1, o m vai dar 4 vezes menos 2, vai dar menos 8. Então você acha todos os m's aí. Só que no nosso caso, a gente quer encontrar o m do ponto crítico, então eu vou igualar a zero aqui, ó. Tá? Qual é o x, ou seja, qual é o ponto no meu eixo horizontal, no eixo das abscissas, que vai fazer com que a derivada seja zero? Tem dois casos. Eu posso ter, se é um produto entre duas funções, né, ou o primeiro elemento aqui é igual a zero, portanto, x igual a zero, tá? Ou então, eu posso ter o segundo elemento como igual a zero. X menos 3 igual a zero, portanto, eu posso ter aqui x igual a 3. Tá? Então, eu tenho dois candidatos a valores extremos. Lembrando, não é todo ponto crítico que é máximo ou mínimo local. Eu tenho, portanto, dois candidatos a valores extremos, que podem ser máximo ou mínimo local, máximo ou mínimo global. A gente não sabe, mas são candidatos. São candidatos, chamamos de pontos críticos. Tá? Analise também o seguinte, pessoal. Existe algum ponto aqui que não vai existir a derivada? Existe algum ponto fora do domínio? Não, né? O domínio dessa primeira derivada pertence aos reais. Então, realmente, os pontos críticos são somente 0 e 3. Tá certo? Beleza, mestre. Então, sei que aí é um ponto crítico. Vamos analisar o seguinte. Vamos ver um pouco agora sobre se esse ponto crítico é um ponto de máximo ou mínimo local. Para fazer isso, galera, eu preciso da minha segunda derivada. A minha segunda derivada eu já fiz, ó. Deu 12. Então, vamos escrever aqui. A nossa segunda derivada deu 12x e multiplica x menos 2. Tá? Alguém lembra como é que eu faço para saber se é um ponto de máximo ou mínimo local? Eu faço o teste da segunda derivada. Eu faço f duas linhas do ponto crítico. F duas linhas de zero. Quanto dá, pessoal? Dá zero. Vixe, me atrapalhou. Né? Quando dá zero, eu não posso falar nada desse teste daqui. Então, a princípio, eu sei que zero é um ponto crítico, mas eu continuo sem saber se ele é um ponto de máximo ou mínimo. Vamos fazer agora para o f duas linhas de 3. Quanto dá f duas linhas de 3? Vai dar 3 menos 2, 1. 3 vezes 12, 36. 36, pessoal, é maior do que zero. Se o teste da segunda derivada, né, se f duas linhas de ponto crítico dá maior do que zero, significa que esse ponto aqui, ó, a curva nesse ponto ela está côncava para cima. Então, aqui, o 3 é um ponto de mínimo local. Tá? Mínimo
mínimo local. Mas para ser um ponto, então eu preciso de coordenadas x e y. Então, se x for igual a 3, quanto vai dar o y? Aí eu vou jogar aqui, ó, 4 vezes 9, né? Vezes 3 menos 3. Não, aqui é derivada. Estou jogando no lugar errado. Tá vendo como é que confundem? Você tem que jogar lá na f. Cadê a nossa f? Ah, tá aqui. A nossa f tá aqui em cima. Então eu tenho que fazer aqui o f de 3. Ó. F de 3 vai ser 3 à quarta menos 4 vezes 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Vamos ver quanto é que dá isso? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Então teremos aqui 81 menos 4 vezes 27. Teremos então menos 27. Menos 27 é o nosso ponto. Vocês estão vendo, né, pessoal? Eu tenho que Professor. pegar ó, o mínimo local. Oi, Felipe. O senhor pode repetir, por favor? É porque minha internet deu uma travada, que tá bem ruim. Claro, claro. Posso repetir sim. Depois do 36 maior que zero, aí eu não consegui escutar mais. Tá. Então, é o seguinte. Eu primeiro determinei os pontos críticos, que são candidatos a valores extremos. Ponto crítico é quando a primeira derivada é igual a zero. Então, ou x é igual a 0 ou x é igual a 3. Os dois são pontos críticos, mas eu tenho que saber quem é mínimo, quem é máximo local, que é o que ele está perguntando aí na questão. Para saber quem é máximo e mínimo local, eu posso aplicar o teste da segunda derivada. Então, eu faço f duas linhas dos pontos críticos, f duas linhas de 0 e f duas linhas de 3. Quando a segunda derivada no ponto crítico ela é maior do que 0, a função naquele ponto ela é côncava para cima. Então, esse ponto crítico aí é um ponto de mínimo local. Quando a segunda derivada ela é menor do que 0, tá? Então, ali naquele ponto, a função, né, original, f de x, ela está côncava para baixo. Então, ali é um ponto de máximo local. E se a segunda derivada no ponto crítico for igual a 0, pessoal, significa o quê? Significa que ali é um ponto de inflexão. É naquele ponto ali que a sua função vai mudar de concavidade. Então, vocês já podem colocar aqui, ó, o ponto 0, então, 3 menos 27 é um ponto de mínimo local, e o ponto 0, né, x igual a 0, é um ponto de inflexão. Que a segunda derivada deu igual a 0. Inflexão. Tá? Segunda derivada dele deu igual a 0. É bom porque... De onde sai esse 27? Eu não tô entendendo. O 27. Não te ouvi, pode repetir, Milene? Agora eu tô te ouvindo. Da onde que saiu o 27? O 27, o menos 27, Milene, saiu do seguinte, porque x eu acabei de falar que o menos 3, que o x igual a 3 é um ponto de mínimo local. Olha, f' de 3 igual a 36, maior do que 0. Então, no 3, a função vai estar côncava para cima, é um ponto de mínimo. Aí eu falei para vocês que ponto tem que ter x e y. Quando x for igual a 3, quanto vale a função, Milene? É só fazer f de 3, ó. Você coloca o 3 aqui. Aí dá menos 27. Entendeu? Entendi. Da mesma forma, olha, o 0, ele não me ajudou no teste da segunda derivada. Por quê? Porque olha, o que está acontecendo? Quando ele é positivo, o ponto é mínimo local. Quando é negativo, o ponto é máximo local. Mas quando dá 0, eu não posso falar nem que ele é mínimo, nem que é máximo. Mas eu posso dizer que ele é um ponto de inflexão. É justamente olhar para cá, ó. Pontos de inflexão. 12 vezes x, que multiplica x menos 2, igual a 0. Claro, ou o 12x é igual a 0, ou o x menos 2 é igual a 0. Então, pontos de inflexão, galera. X igual a 0, como a gente acabou de mostrar, e x igual a 2. Tá? X igual a 2 é um ponto de inflexão. Aí, Milene, olha lá, ó. X igual a 0. Então, eu vou colocar aqui 0 à quarta menos 4 vezes 0 ao cubo. Dá 0. Então, ó, o ponto 0, 0 é um ponto de inflexão. Como já está escrito ali. E o x igual a 2? Você vai fazer 2 à quarta menos 4 vezes 2 ao cubo, que vai dar 8. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, menos 32. Tá certo? Isso aqui dá
dá menos 16. Ok? Então, o ponto 2 menos 16 é um ponto de inflexão. O que é que nós sabemos até agora, pessoal? Sabemos que x é igual a 3 e x é igual a 0 são pontos críticos, e eu sei também que no 3 ele é o mínimo local. Tá? O ponto 3 menos 27 é o ponto de mínimo local. Sei também que o ponto 0, 0 e o ponto 2 menos 16 é um ponto de inflexão. Tá? Ou seja, são pontos onde a segunda derivada vale 0 e ali a função muda de concavidade. Oi, Marci, pode falar. Na equação ali que você usou 12x, é para achar o quê? O mínimo, máximo local, foi? Aqui, ó, é para achar o ponto de inflexão. A segunda derivada igual a 0, ó, f duas linhas de x igual a 0, é para achar ponto de inflexão. A primeira derivada igual a 0 é para achar ponto crítico. Ok. Tá bom? A segunda derivada no ponto crítico é para achar se ele é um ponto de máximo, max ou mínimo local. Tá bom? Ok? Ok. Beleza. Então vamos lá, já temos todas essas informações. Pessoal, alguém poderia me ajudar? Eu já defini que o 3 é um mínimo local. Alguém poderia me ajudar nesse 0 aí? Ó? A segunda derivada nele falou que dá 0, então ele é um ponto de flexão, mas eu queria saber se ele é um ponto de máximo mínimo. Alguém poderia dar uma ideia de algum outro teste? Ver se a derivada é positiva ou negativa antes e depois? Isso, muito legal, muito bom. Vamos então analisar isso aí, pessoal. A função derivada dá 4x ao quadrado vezes x menos 3, tá? No x igual a 0. Beleza. X igual a 0 é um ponto crítico. Vamos analisar o sinal dessa nossa função aqui, ó, da primeira derivada. Deixa eu ver aqui, perguntando. Oi, Milene, pode falar, por favor. Professor, por que 12x igual a 0 dá 0? Deveria ser 12, não? Não, aqui, ó, porque eu tenho produto tá de... multiplicando, né? tá multiplicando. Então, eu posso ter, ó, 12 é diferente de 0. Se eu estou multiplicando 12 por alguma coisa, para dar 0, essa alguma coisa tem que ser 0. Entendi, pode continuar. Tá certo? Beleza. Vamos lá, pessoal. A nossa função, ela tem um ponto crítico em 0. Isso aí que o nosso amigo acabou de falar é o teste da primeira derivada. A gente analisa a derivada antes do ponto crítico e analisa a derivada depois do ponto crítico. Se ela mudar de positiva para negativa, assim, ó, então esse ponto é o ponto de máximo local. Se ela mudar de negativa para positiva, então esse é um ponto de mínimo local. Vamos ver se isso acontece? 0 é um ponto crítico, então pega um ponto antes de 0. Fala um número aí, Milene, antes de 0. Menos 1? Pode ser menos 1. Vamos colocar o menos 1, galera, lá na nossa primeira derivada. 4 vezes menos 1 ao quadrado, que multiplica menos 1, menos 3, tá? Isso aqui dá 4, que multiplica menos 4. Isso aqui dá negativo, menos 16. Então, eu sei que a função está decrescendo antes do ponto 0. Vamos colocar agora um ponto depois do ponto 0. Fala um outro ponto aí depois do 0, Milene. 1. Beleza. 4 vezes 1 ao quadrado dá 4, que multiplica 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 8. Então, o que está acontecendo? Aqui tem um ponto 0, tá? A minha função, olha, ela era decrescente antes e depois ela continua decrescente, pessoal. Tá certo? Ó, ela era decrescente porque antes do 0 ela tinha uma concavidade tinha um coeficiente angular negativo e depois do 0 continua decrescente. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que 0 é um ponto crítico, mas ele não é um ponto de máximo nem mínimo local. É aquele exemplo do x ao cubo, olha.
A função crescia, chegou no zero, continuou crescendo. Assim, assim. Ou do menos x ao cubo, né? Ela decrescia, chegou no zero, continuou decrescendo. Tá? Então, zero é somente um ponto crítico. Ele não é ponto de máximo, nem de mínimo local. Bem-vinda, Joyce. Boa tarde. Beleza. Aí você vai anotando isso tudo num caderninho lá, gente. Tem que ser organizado porque são muitos dados importantes relacionados à função. Então, eu escrevo aqui, ó, 0, 0 é um ponto de inflexão, não é max, não é mínimo local. Tá bom? Ele não é máximo nem mínimo. Vocês viram que o teste da segunda derivada furou, né? Ele é um ponto de flexão. Mas aí, como o nosso amigo Lucas e o Felipe falou, você pode aplicar o teste da primeira derivada. Analisa antes e depois. Lembrando aqui o teste da primeira derivada. Olha, o que a gente acabou de fazer foi isso. Eu sabia que zero era um ponto crítico. Aí eu fiz f' de um número antes de zero e f' de um número depois de zero. No nosso caso, deu isso aqui, ó. Antes de zero deu negativo, depois de zero deu negativo. Então, aqui não é nem máximo, nem mínimo local. Lembrando que máximo e mínimo local é relacionado ao intervalo na sua vizinhança, né? Um intervalo aberto, ao redor do ponto. Então, é um intervalo que contém o ponto crítico que está aberto. Ok, pessoal? Então, tomemos cuidado com isso. Beleza, mestre. Então, eu já sei todas essas informações. Eu preciso de mais alguma coisa, pessoal, aqui para entender o que está acontecendo na função? Não, né? Já sei máximo local, mínimo local. Com relação aos pontos máximos globais e mínimos globais, reparem o seguinte, pessoal. Essa função aí, ó, quando o x vai para o infinito, né, dá infinito à quarta menos infinito ao cubo. Então, parece que ela não tem uma assíntota quando você vai para o mais infinito nem para o menos infinito. Então, como ele também não definiu nenhum intervalo de existência para o domínio da função, a princípio aí eu não tenho máximo e mínimo global, não. Porque a função ela vai crescendo, ó, você pode colocar x igual a 10.000. Vai ficar 10.000 à quarta menos 4 vezes 10.000 ao cubo. Então, quanto maior o x, maior esse valor de y aí. Ele vai crescendo, não tem o valor máximo global ali. Se ele tivesse definido, essa função está entre x, entre menos 1 e 1, aí claramente aqui, né, o máximo global seria f de 1 e o mínimo global seria o f de menos 1. Mas não é o caso. Aqui, a princípio, o mínimo local é o 3, que é um ponto extremo. O 0 ele não é máximo nem mínimo, ele é só um ponto de inflexão. E o ponto 2 menos 16 é um outro ponto de inflexão. Tá? Lembrando que o 2 não é um ponto crítico, ele é só um ponto de inflexão. Vamos tentar fazer, então, o nosso desenho da nossa curva, pessoal. Vamos lá. X e Y. Vi que não tem assíntota horizontal, né? Quando vai para o infinito, ele vai para o infinito. Quando vai para o menos infinito, a função vai para o menos infinito. Essa função tem alguma particularidade no domínio? Também não. Né? Ela sempre existe para todo x pertencente aos reais. Então, também não tem assíntota vertical. Beleza. Vamos analisar uma outra coisa interessante aqui. Essa função tem raízes reais? Tem, claro, olha só. X à quarta menos 4x ao cubo igual a zero. Vamos achar as raízes desse pessoal, desse polinômio, pessoal. E aí facilita também, eu sei os pontos onde ela vai fazer a interseção com o eixo x. Posso colocar em evidência aqui, ó, x ao cubo, que multiplica 1 vezes x menos 4, tá? Isso aqui igual a zero. X ao cubo vezes x vai dar x à quarta, menos x ao cubo vezes 4 vai dar 4x ao cubo. Então, olha que interessante. Eu tenho 3 raízes reais no ponto zero, tá? Esse zero aí tem cardinalidade 3. Isso aqui significa que eu tenho 3 raízes no zero. E x menos 4 também pode ser igual a zero, portanto, x igual a 4. Tá? Então, reparem. A minha função tem 3 raízes aqui, ela vai ter que passar por esse ponto. E ela tem uma raiz no x igual a 4, que está aqui. Então, a minha função ela vai ter que passar por lá e por aqui. Beleza. Vamos analisar agora os intervalos de crescimento e decrescimento. Crescimento e decrescimento eu analiso pela primeira derivada. Poxa, 12 vezes x, eu acabei de fazer, vezes x menos 2.
Vamos lá. 12 vezes x menos 2. Isso aqui, pessoal... Oi? Oi, José. Essa é a segunda derivada. Verdade. Vamos colocar aqui 4 vezes x ao quadrado vezes x menos 3. Essa é a primeira derivada. Obrigado, José. F' e F, 2 linhas de x, que está aqui. A gente tem que analisar os sinais, pessoal. Crescimento e decrescimento, vamos tomar cuidado por aqui primeiro. Cara, olha só que interessante. Aqui, eu tenho 4x ao quadrado, né? 4x ao quadrado é uma parábola em que ela passa assim. Tá? 4x ao quadrado, pessoal, concordam comigo que vai ser sempre positivo? Antes e depois? Sim. Beleza. X menos 3 é uma equação afim, né? A raiz aqui é em 3, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, vocês concordam? Vou colocar aqui a reta real, que aí fica mais tranquilo. 4x ao quadrado é um número sempre positivo. Ali no 3 que a gente tem que tomar um cuidado. Então, vamos fazer novamente aqui. Você coloca aqui, ó, 0 e coloca aqui 3. Tá? Para o 4x ao quadrado, tá claramente que antes de 0 e depois de 0, ele vai ser sempre positivo. No x menos 3, se o x for maior do que 3, claro que também vai ser positivo, né? Agora, se o x for menor do que 3, vai ficar negativo. Então, você faz aqui, ó, mais com menos, menos, mais com menos, menos, mais com mais, mais. Tá? Então, matou aqui seus intervalos de crescimento e decrescimento. Ela vai decrescer lá do menos infinito até o 3, e depois do 3 que ela vai crescer. Tá? Vou colocar aqui umas retas para não confundir vocês. Vou colocar aqui, ó, 0, 3. E apagar aqui embaixo para não ficar com dúvida aí. Tá, então, 0. Ok, pessoal, para análise do sinal dessa primeira derivada? Então, olha, decresce, decresce e cresce. Todos de acordo aqui? Sim. Beleza. Vamos analisar agora as concavidades. As concavidades para esse meu carinha daqui, ó. 12x, galera, eu tenho um produto. Lembrando que eu estou fazendo essa análise dessa forma porque eu tenho um produto de funções, né? Então, a gente faz igual aquele estudo do sinal que vocês aprenderam anteriormente. Então, olha só, 12x, eu tenho de novo uma função afim aqui, x igual a 0, né? Claro, se o x está à direita de 0, positivo, se o x está à esquerda, é negativo. X menos 2 é uma outra função afim, coeficiente angular positivo, aqui tenho 2, positivo e negativo. Faz aquela funçãozinha aqui, ó, 0 e 2, tá certo? Aí você só reescreve esses dados aqui. Para 12x, à direita de 0, claro, qualquer número positivo vai dar positivo. À esquerda, negativo. X menos 2, qualquer número maior que 2, positivo. Qualquer número menor, negativo. Então, temos aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos, mais com mais, mais. Tá? Entendi, professor. Tá, estou fazendo devagar, pessoal, mas lá na hora, né, você vai fazer isso rapidinho. Aqui é só para ficar didático. Então, 0 e 2. Tá? O que isso aqui significa, pessoal? Significa que de menos infinito até 0, a função ela é côncava para cima. Entre 0 e 2, a segunda derivada é negativa, ela é côncava para baixo. E aqui, ó, segunda derivada positiva, côncava para cima. Aí, reparem, você tem todas as ferramentas aí, ó, tá com a faca, tá com o queijo, tá com a manteiga na mão.
Agora é só partir o pão, pessoal. Então, você já sabe que elas têm as raízes reais, sabe a concavidade, crescimento, os pontos de extremo, pontos de flexão. É só juntar e fazer a sua torta. Cadê a Thaís? A Thaís falou que ia fazer a torta para a galera. A Thaís não está assistindo as aulas, né? Vamos ver se a Thaís está aqui. Não está, pessoal. Tá vendo aí? Ó? A gente vai ficar na fome. Então, eu vou pegar todas as informações e juntar aí os meus dados. Vamos lá. Primeiro da esquerda para a direita, né? Eu estou no menos infinito. Eu estou indo do menos infinito até o zero. Então, eu sei que do menos infinito até o zero, eu tenho que decrescer com concavidade para cima. Ó. Eu tenho que decrescer com concavidade para cima. Então, vou decrescer com concavidade para cima. Beleza. Continuando, devagar. De 0 até 3, eu estou vendo que eu continuo decrescendo. Coloca o 3 aqui, ó. Faz um ponto 3 aqui. Quando x for igual a 3, y vai dar menos 27, né? Vou botar aqui, menos 27. Então, de 0 até 3, eu sei que eu continuo decrescendo. Só que, olha só, aí, muita atenção nessa hora. De 0 a 3, ele decresce, tá? Com cavidade, está decrescendo com o coeficiente angular da reta tangente negativo. Só que, de 0 até 2, ele vai decrescer com concavidade para baixo. Então, tem que pegar um outro ponto aqui, ó. 2. Quando x for igual a 2, quanto é que vai dar o meu y? Quando x for igual a 2, cadê? Menos 16. Então, reparem, de novo. De 0 a 3, decresce. Só que ela decresce côncava para baixo até 2. Então, olha. Côncava para baixo até 2. Decrescendo. Aí, ó. Reparem, pessoal. Ficou muito claro agora que aqui o ponto 0, 0 é um ponto de inflexão, né? Que ela estava côncava para cima e agora ela está côncava para baixo. Então, mudou de concavidade e inflexão. Então, ela estava decrescendo côncava para cima, agora ela decresce côncava para baixo, tá? E repare, ela continua decrescendo até 3. Tudo bem, professor. Só que agora, pessoal, a partir de 2, ela vai decrescer com concavidade para cima. Por quê? Porque 2 também é um ponto de inflexão, olha. Então aqui, ó, ela muda. Opa. Ficou bem feio, né? Vou tentar fazer melhor. Ficou uma reta. Deixa eu fazer de novo. Então, decresce com cavidade para cima. Aí, com cavidade para baixo. Cavidade para cima. Ok? Beleza. O que vai acontecer também aqui agora, a partir do meu ponto 3? A partir do meu ponto 3, a função, ela cresce, galera. E ela vai crescer com concavidade para cima. Só que vai ter que passar pelo 4, ó, porque 4 é a raiz. Então, ela começa a crescer. O professor tinha que passar pelo 4. Pois é. O problema é o mouse aqui, galera. Vamos dar uma roubada aqui, né? No lápis, vocês vão ficar com maior facilidade. Tá bom? Deixa eu tentar desenhar melhor essa parte daqui, porque não tá bonito ainda. Vou tentar fazer então assim. Muda de concavidade. Muda assim. Tá? E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa questão? Claramente, o ponto 3 menos 27 é um ponto de mínimo local.
E claramente não tem um ponto aqui de máximo global, porque a função ela existe para todos os reais no x, tá certo? Assim, tá, quando o x vai para o mais infinito, é mais infinito. Quando vai para o menos infinito, também é mais infinito. Todos entenderam aqui, pessoal? Podem falar, por favor. Eu sei que é bem difícil concatenar todas essas informações. Mas eu estou tentando desenhar isso aqui, tá com uma dificuldade. Vou tentar fazer assim. Aqui a côncava para cima, a partir de 2, né? Isso. Deixa eu ver o que o pessoal falou. Achar os pontos eu achei tranquilo. Só é trabalhosa e tem que fazer passo a passo com atenção. Milene, o que você achou aí da nossa resolução? Aí, pessoal, isso aqui é o esboço, tá? Então, claro, você conseguiu entender o comportamento. Vamos ver se a gente acertou, ó. Tá certinho, tá vendo? Ah, professor, mas não tá exatamente igual. Claro, né, aluno? É apenas um esboço, mas reparem que a ideia por trás disso tá muito igual, tá muito parecida. Ela decresce com concavidade para cima até o ponto 0, 0, ó, como nós fizemos aqui, tá? Depois, ela continua decrescendo com concavidade para baixo até o ponto 2. Então, ela decresce com concavidade para baixo até o ponto 2. Aí é um outro ponto de flexão, então ela vai mudar a concavidade, só que ela continua decrescendo mesmo até o 3. Então, ela decresce até o 3 com concava para cima. A partir do 3, ela começa a crescer com concavidade para cima. Tá? Mas, claro, se você chegar na prova e me entregar isso aqui, já está de bom tamanho já, porque foi um bom esboço da sua curva. Professor, como é que você sabe que era, por exemplo, ao invés de ser assim como o senhor fez, que o certo seria assim, né? Como é que você ia saber se é esse ponto ou esse ponto? Aí, pessoal, é o preciosismo, tá? Como eu falei, a primeira parte aqui, se você me entregar isso, já está ótimo. Mas se você quiser fazer uma função ainda mais precisa, né, mais exata, você vai ter que jogar pontos, né? Ah, eu sei que ela tem que ser decrescente com concavidade para cima até 0. Pega um ponto aqui, ó, menos 1. Menos 1 à quarta vai dar 1. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Então vai ficar mais 1, vai ficar 4. 4 mais 1, 5. Então você já sabe aqui, ó, que quando x for igual a menos 1, o y vai ter que ser igual a quanto? 5, tá? Pega outro ponto, sei lá, pega o ponto menos 2. Ponto menos 2, quando x for igual a menos 2, isso aqui vai dar um valor. Menos 2 à quarta vai dar 8, 16, 32, né? Menos 2 ao cubo vai ficar negativo, vai dar positivo. 8 vezes 4 vai dar 32. Isso aqui vai dar 4. Vai dar 4? Não, vai dar 36 mais 32. Ou não? Eu estou errando conta? Vai ficar... Tá certo, né? Menos 2 ao cubo vai dar 2 vezes 2, vezes 2 vai dar 8, vezes 4, 32, mais 36. 36? Aqui tá errado. 2 à quarta dá 16, né? Obrigado. Aqui teremos 48, tá? Aqui 48. E aí, se quiser mais preciosismo, vai fazendo mais pontos. Lembrando, claro, que ela teria que passar por esses 2 pontos e ela tem que ser decrescente com concavidade para cima. Não precisa de papel milimetrado na prova, tá? Eu só quero um esboço. Ok, gente? Isso, obrigado, João. Agora tá certo. Bateu a conta aí, né, João? Tá certo, né? 16 mais 32. Agora tá certinho. Acho que tá certinho, sim. Beleza? E aí nós chegamos, então, nesse nosso esboço. Reparem que 0, 0 não é mínimo nem máximo local, nem mínimo nem máximo global. Ele é somente um ponto de inflexão. Uma vez que a curva muda de côncava para cima para côncava para baixo naquele ponto. 2 menos 16 é um outro ponto de inflexão.
Ali, ela muda de côncava para baixo para côncava para cima, tá? Usando o mínimo local, os intervalos de concavidade e os pontos de flexão, esboçamos a curva da figura 11. Então, aqui é muito importante. O que você precisou para esboçar a curva? Mínimo local, intervalo de concavidade, intervalos de crescimento e decrescimento, pontos de flexão, e aí sim vocês esboçam a função da figura 11. Tá certo? Vou perguntar de um em um aí, porque o pessoal ficou bem calado. Essa parte é muito importante da matéria. Então vamos ver aqui, começando com ela, nossa amiga Ana Carolina. O que você achou, Ana Carolina? Comenta aí pra gente, por favor. Eu entendi, eu só acho difícil desenhar o gráfico. Tipo, eu entendi como fazer, só que, sei lá, e se eu fizer o gráfico você achar que ele tá pra cima, mas tá pra baixo? Um problema isso, né? Qual? O do meio, por exemplo, entre o 0 e o 3. Tá, entre o 0 e o 0 e 3. o 2, no caso, porque o 3 já fica mais aparente. Só que entre o 0 e o 2, olha só, volta na sua. Aqui, né? Cadê? Tá Nessa vendo parte aí? daqui. É. Difícil desenhar. Porque você sabe o seguinte, né? Você sabe que entre o 0 e o 2, eu vou fazer aqui em roxo. Entre o 0 e o 2, ó, eu tô aqui. Então, eu tô decrescendo. Entre o 0 e o 2, eu tô aqui. Então, entre o 0 e o 2, eu tenho que Aí decrescer. depois tem que crescer de novo, entendeu? Essa é a questão. Entre o 0 e o 2, você decresce côncava para baixo. Então, ó, para decrescer côncava para baixo, só tem essa opção. Então, você vai fazer isso aqui e aqui. Então, mas eu tô falando da transição entre o 0 e o 2 e até o 3, entendeu? Essa transição que eu falei. Sim. Porque depois do 2, né, você continua aqui, decrescendo côncava para... Decrescendo, né, só que côncava para cima. Então, é um ponto de flexão. Aí você tem que decrescer côncava para cima, você faz isso aqui. Tá? Eu também me confundo muito, pessoal, como vocês acabaram de ver. Aí na minha cabeça e no rascunho, né? O que eu fico fazendo? Cara, eu sei que aqui, ó, até 0 decresce e com concavidade para cima. Então eu faço esse desenho aqui, ó, decresce com concavidade para cima. Aí, ó, entre 0 e 2, eu sei que é concavidade para baixo e está decrescendo. Então concavidade para baixo e decrescendo é isso aqui. Entre 2 e 3, continua decrescendo, só que com concavidade para cima. Então, é isso. E depois de 3, né, ela cresce com concavidade para cima. Então, eu vou pegando esses recortes aqui, né, e vou jogando lá na função. Repare que é exatamente isso. Ela decresce com concavidade para cima, aqui, ó. Depois ela vai decrescer com concavidade para baixo, olha aqui. Depois ela vai continuar decrescendo com concavidade para cima, que é aqui. E depois ela vai crescer com concavidade para cima, né? Crescer com concavidade para cima é assim. Tá? Então, eu também sempre faço esses raciocínios aí para facilitar a conta. Melhorou agora, Ana? Não, entendi. É só porque quando eu fui fazer é mais complicadinho, entendeu? Sim, com certeza. Vamos ver então agora a nossa amiga do Rio Grande do Norte, Ana Luísa. Oi, professor. Rapaz, professor, é difícil, viu, assim. Dá para entender muito. Entendeu? Assim, a questão de achar a derivada tranquilo e tal. Mas eu fico pensando, aquelas exceções que tem derivada. Assim, por exemplo, quando tipo aquela da aula passada que a gente fez, que tem a raiz e tal, que não dá para encontrar a tangente no ponto. Sim, realmente nessa parte complica. Reparem nessa aqui, Ana Luísa, que as derivadas em si, elas foram bem tranquilas, né? Porque era derivada de uma função polinomial. Então, todo mundo aqui nessa primeira parte, ó, ficou bem contente. A análise do estudo do sinal também foi muito tranquilo, que era um produto entre duas funções, tanto da primeira derivada quanto para a segunda.
Geralmente os problemas de curvas, além de você ter que concatenar todas essas informações, você leva um tempinho aqui também nas primeiras e segundas derivadas, tá? Geralmente dá uma fração. Então, para analisar o estudo do sinal de uma fração, você já tem que analisar o quê? O numerador e o denominador. E aí, geralmente, o numerador e o denominador, eles também têm um produto, então tem que fazer com muita calma, tá bom? Quando é um seno, né, o que você tem que fazer? Estudar o sinal do seno. Você vai ter que desenhar o círculo trigonométrico com calma e analisar, né, o que está mudando ali do seu intervalo. Tá, vamos então. Obrigado, Ana. Mas você entendeu o passo a passo, né? Sim, a questão dos pontos, concavidade, segunda derivada, sim, mas aí eu fico pensando só nas outras, que não são, tipo, bem fáceis de achar os pontos. Certo. Tipo, tem questão da assíntota, né? Também. Isso, tem questão da assíntota. Só você sabendo, Ana, as assíntotas verticais, horizontais e as raízes da função, você já tem, assim, uma imaginação, uma imagem, né, da função na sua cabeça bem clara. Só precisa depois ajustar, né, as concavidades e os intervalos de crescimento. Mas é importante que você refaça a questão, essas questões de funções, de esboço de funções. Vamos ver, então, a gente tem um gap nessa turma aqui, não tem nenhum Eduardo, nenhuma Bruna. Vamos direto para o Felipe, do A pula para o F. Felipe Bertucci, o que você achou aí, Felipe? Professor, deu para entender o passo a passo, eu só tenho dificuldade mesmo na hora do gráfico em si. Que E tem que juntar esboçar, tudo, né? Exatamente. Essa Assim, o que parte eu aí, sim. mais Concordo, preso. é a parte mais difícil, sim. Verdade, verdade. Mas é aquilo, Felipe, é treinamento que você vai ficando acostumado com essa montoeira de informações. Depois temos o nosso amigo Felipe Calvelli. Felipe Calvelli, o que você achou aí, Felipe? Nosso amigo Felipe está almoçando, pessoal. Ele não está conseguindo falar com a gente agora. Vamos então para a nossa amiga Yara Cecília. O que você achou, Yara? Ficou com dificuldade? É bem complicado, mas eu consegui entender direitinho. É só treinar mesmo. Tem que treinar. Eu podia passar outras questões da professora que a gente tentar. Claro, sim, a gente vai fazer sim. Isadora? Okay. Isadora Neves, ficou tranquilo, Isadora? Ficou, professor, só que eu tenho também um pouco de dificuldade na hora de montar o gráfico mesmo. Beleza. Eu vou passar para vocês algumas questões do livro do Stuart, que é justamente só para fazer os gráficos. E também no final desses slides eu vou passar o roteiro, tá? Se quiser imprimir, se quiser colocar numa colinha para você, qualquer questão, qualquer exercício para esboço de gráfico, eu peço que, claro, como a gente fez aqui de cabeça, né, passos intercalados, você pode também. Mas o roteiro tem A, B, C, acho que são 8 ou 9 passos. Se você seguir o roteiro, pessoal, não tem erro. Você vai ter todas as informações para construir a curva, tá? É o roteiro para a construção de curvas que temos no final da nossa aula. Beleza, obrigado, Isadora. Vamos ao João Pedro Freixeiro. O que você achou aí, João? Professor, eu entendi assim, os passos e tudo mais, só que é um tipo de questão que você precisa ter muita coisa na mente para fazer direito. Mas, assim, é verdade. Eu tenho que praticar bastante ainda para conseguir fazer uma questão dessa assim, direito e no tempo da prova, mas está tranquilo. E o pior disso tudo, João, é que algumas provas assim, né, que vocês possam fazer no futuro, o examinador vai colocar uma frase, né? A função x² menos 4x², ela é uma função que tem, por exemplo, um crescimento entre 2 e 3. Aí você tem que falar se é verdadeiro ou falso. Aí você, poxa, como é que eu vou saber se a função cresce entre 2 e 3? Então você tem que fazer toda essa análise para responder aquela frase ali, aquela questão que a princípio seria simples, né? Mas, claro, você tem que fazer toda a análise gráfica para responder corretamente a questão. Mas é aquilo, João, tem que fazer realmente com muita organização. José Rafael, o que você achou, José Rafael, dessa parte aí da matéria? Acho que é que nem todo mundo falou, é muita coisa, muita informação que você tem que ter na cabeça, e eu acho que a parte mais difícil é a construção do gráfico, não é nem achar os pontos. Verdade. Verdade, José. Joyce,
Tudo tranquilo por aqui, Joyce? Alguma dificuldade? Quer fazer alguma observação com relação a essa parte? Entendeu passo a passo? Ok, Joyce. Muito obrigado, Joyce. Agora deixa eu baixar o meu volume aqui, porque ela sempre estoura os nossos tímpanos. Letícia, o que você achou aí, Letícia? Tá tranquilo? Como é que tá aí a evolução? Tranquilo, professor, só praticar. Beleza, Letícia. Lucas Leite, alguma dificuldade? Tranquilo, professor, só é grande, né? Verdade. Pois é, ela falou baixo agora, Ana, mas se você der mole aí no volume, você perde o tímpano. Toma cuidado. Meg, o que você achou, Meg? A Meg tem uma sugestão, pessoal. Ela está pedindo para a gente lembrar como achar as assíntotas. Boa, Meg, muito interessante. Então, respondendo aqui a dúvida da Meg, pessoal, vamos colocar nesse slide aqui que está mais limpinho, né? Assíntotas horizontais. Como é que nós achamos assíntotas horizontais? Assíntotas horizontais, a gente pega a função e calcula o limite dessa função, f de x, quando x tende a mais infinito. Se aqui, Meg, você encontrar uma constante L, você tem uma assíntota horizontal que se chama y, né, igual a L, tá bom? Aqui, ó, você também pode fazer limite de f de x, vou colocar aqui L1, tá? L1, porque não necessariamente eles são iguais. L1. L1 é um número, tá, gente? Você também faz assim, Meg, limite da f de x quando x tende a menos infinito. Se der um número qualquer aqui, ó, L2, você tem uma outra assíntota que é y igual a L2. Ah, calculei, mestre. Infelizmente, quando x vai para o infinito, eu calculei e deu infinito. E aqui eu calculei e deu menos infinito. Ou aqui deu menos infinito e aqui deu mais. Se aqui, pessoal, der uma resposta que não é um número diferente de L1 e L2, e no caso deu mais ou menos infinito, não temos assíntotas, tá? Esse era justamente o caso da questão anterior. Para o mais infinito vai para o mais infinito, que é aqui. Para o menos infinito, ela vai para o mais infinito. Não tem assíntota, tá? Só vai ter assíntota horizontal se quando você realizar esses limites, você tem um número aqui L1 ou L2. Então, lembrando que as equações das assíntotas horizontais são y igual a alguma coisa, que é uma constante. Na assíntota vertical, Meg, a assíntota vertical, você vai analisar os pontos que estão fora do domínio da função, tá? Ou seja, é um limite de um f de x, quando x tende a um valor a, isso aqui deu mais infinito. Ou então poderia ser assim também, limite de f de x, quando x tende a, tá bom? E deu menos infinito. Se quando a função vai para explode positivamente, aqui temos uma assíntota vertical. Qual é a função, qual é a fórmula da assíntota vertical? X igual a A. Tá? Vamos botar um outro ponto aqui, x igual a B. Se quando x for igual a B, a função explode aqui negativamente, então x igual a B, ó, é uma assíntota vertical. Tá? Aqui pode ser mais ou menos, tá, pessoal? Mais ou menos, aí não importa. Mas como é que a gente encontra rapidamente a assíntota vertical? Você analisa o ponto que não pertence ao domínio da função. Por exemplo, olha aqui, ó, x ao quadrado mais 3 sobre x mais 1. Qual é o ponto que não está no domínio dessa função? X igual a menos 1. Se você fizer menos 1 aqui, a função vai explodir, tá? E eu sei que x igual a menos 1 é uma assíntota vertical, tá? Aí você analisa, pô, menos 1. Menos 1, como é que eu vou saber se ela vai dar mais infinito ou menos infinito, galera? O que você tem que fazer aí? Lembra lá da primeira parte da nossa matéria, né? X ao quadrado mais 3 sobre x mais 1
quando x tende a menos 1. Faz o limite disso aí. Em cima vai dar quanto? Menos 1 ao quadrado, 1, mais 3, 4. 4 sobre um número muito próximo de zero. Tá? Isso aqui vai lá para o mais infinito. Ok, gente? Lembrando, né? O menos 1 pela direita, aqui você pode fazer análise pela direita, limite lateral. Pega um número maior que menos 1. Então, seria... Vamos pegar aqui, menos 0,9. Menos 0,9 mais 1 vai dar um número positivo. Então, daria mais infinito. Aí, menos 1 pela esquerda, né? Seria, pega um número menor do que menos 1. Menos 2. Vamos botar menos 1,0. Menos 1,0 mais 1 vai dar um número negativo. Aí vai ficar com menos infinito. Então, lembra, né? Tem que lembrar isso aqui. No seu gráfico lá, menos 1 está aqui. Então, você sabe que tem uma assíntota aqui, galera, vertical. Só que eu acabei de mostrar para vocês. Quando é menos 1 pela direita, né, um número maior do que menos 1, pensa um número maior do que menos 1 aí. Menos 0,9, né? Menos 0,9. Menos 0,9 mais 1 vai dar positivo. Então, ela vai para o mais infinito. Ó. Ela faria algo assim. Cadê? Desse tipo. Pela esquerda, menos 1 pela esquerda pega um valor menor do que menos 1. Menos 1,2. Menos 1,2 mais 1 vai dar um número negativo, só que muito grande. Então, ela vai fazer isso aqui. Entendeu, Meg? Beleza. Beleza. Obrigado, Meg. É sempre bom lembrar, sim. Marci, o que você achou aí, Marci, da nossa questão? Ai, professor, complicado. Treinando Complicado. mesmo que a gente consegue. Sim, sim. Beleza, beleza. Maria Clara? Eu achei tranquilo com você explicando, só é muita coisa. E quando a gente vai fazer sozinho, né, sempre se perde e tal, mas o roteiro da curva vai facilitar. Temos também a Maria Eduarda. O que você achou então, Maria Eduarda? Eu entendi, só achei difícil, são muitos detalhes importantes. Verdade. Só que você tem que ter na sua cabeça, né, Maria? Eu tenho que seguir esse labirinto, mas você tem que saber o caminho. Achar ponto crítico, derivar a primeira vez igual a zero, achar ponto de flexão, derivar a segunda vez igual a zero, entender o que é um ponto crítico, o que é um ponto de flexão. Aí depois você determina os intervalos de crescimento e decrescimento e os intervalos de concavidade para cima e para baixo. Tá certo, Maria? Tem que ser organizada. Milene, o que você achou, Milene? Tá tranquilo? Achei meio confuso. As contas são fáceis de fazer. Não é Isso. complicado. Só é muito confuso porque é muita coisa. Nesse exemplo foi fácil, Milene, mas geralmente quando tem funções com fração, né, funções racionais, aí esse primeiro passo aqui, ó, já dá trabalho. Esse passo daqui, ó. Mas eu sei que o senhor vai colocar uma facinha assim na prova, né? Claro, igual na P1. Igual na P1. Pode ficar tranquilo. Eu tenho uma pergunta. E se o ponto crítico não existisse, ia ser como? Se não existe ponto crítico, Milene, o que vai acontecer? A minha função, ela não vai ter nenhuma mudança de crescimento ou decrescimento. Ó. Vai ser, por exemplo, cadê? Uma função desse tipo aqui, ó. Ela não tem ponto crítico. Tá vendo? Não existe nenhum ponto aqui que você pegue para x que a sua derivada vai ser paralela ao eixo x. Entendeu? Geralmente são as funções lineares. Aí se não tivesse, não precisava fazer a filinha. Isso, porque se não tem ponto crítico, provavelmente também não vai ter mudança de concavidade. Tá bom. Beleza? O Felipe falou, não tem exemplo aí. O Felipe falou, não tem um exemplo aí com função não, professor? Como assim, Felipe? Não entendi.
Ah, com fração. Sim, sim. Vamos dar exemplo com fração também, Felipe. Fica tranquilo que a gente vai tratar isso também. E temos também a nossa amiga, desculpa, Sabrina Xavier. Como é que estamos aí, Sabrina? Professor, deu para entender, porém é muita coisa mesmo. Acho que praticando. Tem que vai ficar praticar mais fácil. bastante. Isso. Você está fazendo as listas, Sabrina? Tô fazendo, comecei a fazer tem uns dias, mas aí vou continuar esse fim de semana. Beleza. Então cai dentro, Sabrina. Manda brasa. E por último, o nosso bot, né? Que deve estar capturando as nossas falas aí, colocando lá no servidor. Tomara que contribua também para a rede neural do bot. A gente agradece aí, bot, pela gravação da nossa aula. Obrigado. Vamos lá, vamos continuar então. Deu uma travada aqui. Para a nossa segunda função. Olha aí, Felipe. Não temos uma fração, mas as derivadas dão frações. Caramba, professor. Analisar o sinal das derivadas vai ser osso. Vai ser osso. Vamos lá, gente. Esboce o gráfico da função x elevado a 2/3 menos 6 x elevado a 2/3 vezes 6 menos x elevado a 1/3. Tá? Ele foi bonzinho. Ele poderia ter escrito assim, né? F de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado e multiplica raiz cúbica de 6 menos x. Podia ter dado assim, né? Mas, claro, vocês já estão calejados aí, já sabe que se der assim feio, né? Você transforma para uma coisa mais feia ainda, mas uma coisa que você sabe fazer. X elevado a 2/3 vezes 6 menos x elevado a 1/3. Tá bom? O que a gente tem que fazer, galera? Derivar. Vamos derivar. Aqui, galera, temos um produto de duas funções. O que eu tenho que fazer? Regra do produto. Derivada do primeiro, 2/3, que multiplica x elevado a 2/3 menos 1. 2/3 menos 1 vai dar menos 3 mais 2, menos 1/3. Menos 1/3. Derivada do primeiro vezes o segundo. 6 menos x elevado a 1/3. Aí, ó, 70% da turma vai parar aqui. Vai esquecer que tem que somar com o primeiro, x elevado a 2/3, vezes a derivada do segundo. Ixi, professor, regra da cadeia, né? Quem é a função de fora aí? X elevado a 1/3. Quem é a função de dentro? 6 menos x. Derivada da função de fora, professor? 1/3 de x elevado a 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 vai dar menos 3 mais 1, menos 2/3. Derivada da função de fora com a função de dentro. Então, coloca aqui, ó, 6 menos x elevado a menos 2/3. Derivada da função de dentro dá quanto? Dá menos 1. Multiplica esses dois, quanto deu? Menos 1 sobre 3. 6 menos x elevado a menos 2/3. Oi, Marci. Pode falar, por favor. Essa regra da cadeia você está fazendo com qual função, professor? Essa função aqui, Marci, ó. Eu quero derivar 6 menos x elevado a 1/3. Ah, tá. Beleza? Função de fora, x elevado a 1/3. Função de dentro, 6 menos x. Ok, Marci? Então aqui, galera, vai ser menos 1/3. Eu vou já mudar aqui, ó. Menos 1/3, então aqui tem um 3. Aqui tem um 6 menos x elevado a menos 2/3. Professor, não faço ideia de como analisar o sinal disso aí. Também não, cara. Mas a gente tem que tentar deixar isso aí uma forma mais agradável para trabalhar. Assim, com esses expoentes aí, tá confuso. Não sei quem é crescimento, quem é decrescimento. Vamos lá, vamos com calma. Aqui, pessoal, eu tenho expoente positivo, né? Vou botar aqui. Vou tentar reescrever, pessoal.
Ali eu tenho 2 que multiplica 6 menos 2, 6 menos x elevado a 2/3. Dividido por 3 vezes x elevado a 1/3. Se não ficou claro aí, vai falando. Menos. Aqui temos x elevado a 2/3. Multiplicado por 1. Né? Dividido por 3. 3 que multiplica 6 menos x elevado a 2/3. Caramba, professor. Tá dando até dor de cabeça. Não sei o que eu vou fazer aqui. Cara, MMC, vamos lá. O 3 está igual nos 2. Aqui, eu vou multiplicar por 6 menos x elevado a 2/3. Aqui você vai multiplicar por x elevado a 1/3. Então, vamos lá. Repito aqui, ó, 2 que multiplica 6 menos x elevado a 2/3 mais 6 menos x elevado a 2/3 vezes 6 menos x elevado a 2/3. Eu repito a base. 6 menos x. Somos expoentes. 2/3 com 2/3, 4/3. 4/3. O que mais que temos aqui? Menos 2/3 mais 1/3, pessoal, dá 3/3, dá 1, né? Dividido por 3 e multiplica x elevado a 1/3 vezes 6 menos x elevado a 2/3. Tudo certo aqui, pessoal? Alguma dificuldade? A Meg falou no chat aí, professor. Deixa eu ver aqui. Não era 2 vezes 6 menos x elevado a 1/3, não? Será que eu errei, Meg? Qual parte, Meg? Me ajuda aí. 2 vezes 6 menos x elevado a 1/3. Aqui, Meg? Aqui é 1/3? Vezes o segundo. Aqui é 1/3. Professor, né, com essa letra feia pra caramba aí, ele confunde as coisas todas. Verdade, ali é 1, né? Então, vamos mudar 1/3. O que vai mudar? Vai mudar tudo. Vai mudar tudo porque aqui vai ficar 2/3. Com 1/3 vai dar 3/3. 3/3 dá 1. Então aqui dá 1. O que mais que muda? Vamos ver aqui. 3x. Muda mais alguma coisa, Meg? Derivada do primeiro. Derivada do segundo. Vamos ver se vai mudar mais alguma coisa. Aqui, pessoal, vai ficar... Aqui, então, teremos, aplicando a distributiva, 2 vezes 6, 12, menos 2x. 2x, teremos menos 2x com menos, teremos menos 3x, né? Menos 3x sobre 3, tá certo? Ó, 12 menos 2x com menos x dá menos 3x. Aqui teremos 3x elevado a 1/3. Aqui teremos 6 menos x elevado a 2/3. Desculpem pelo garrancho aí que ficou, confundiu 1 com 2. Olha aqui, eu tenho 12 e 3, eu tenho um número comum, que é o 3, né? 3 que multiplica 4 menos x, dividido por 3, que multiplica x elevado a 1/3, vezes 6 menos x elevado a 2/3. Corto. A minha primeira derivada, portanto, vai dar 4 menos x, dividido por x elevado a 1/3, multiplicado por 6 menos x, elevado a 2/3. Obrigado, hein, Meg? Agora tá certinho.
Entendemos como chegar aqui, pessoal? Todos no mesmo nível? Comentem aí, por favor. Até aí foi, professor. Beleza. Beleza. Show de bola. E aí, galera, fizemos um trabalhão para encontrar a primeira derivada. A primeira derivada me ajuda a encontrar os pontos críticos, né? São os pontos onde essa primeira derivada é igual a zero ou os pontos onde essa primeira derivada não existe. Não esqueçam. Muita gente esquece da segunda parte, que é o ponto onde a primeira derivada não existe, tá? É onde ela dá zero e onde não existe. Vamos lá, para não esquecer. Onde é que ela não existe? Cara, ela não existe quando x for igual a 6. Estou vendo aqui claramente que se x for igual a 6, ó, eu vou zerar o denominador e aí ela vai explodir. Então, já sei que x igual a 6 é um ponto crítico. Professor, ponto crítico tem que ter, qualquer ponto tem que ter x e y. Quando x for igual a 6, quanto vale o y? Aí você vai colocar aqui, aluno, ó, 6 menos 6 vai dar 0. Então, inclusive o ponto 6, 0, além de ser ponto crítico, ele também é um ponto que é uma raiz da minha função. Reparem, ó, a função corta aqui. Tem outra raiz? Tem, que é o próprio zero. 0 vezes 0, 0 vezes 6 vai dar 0. Então, eu sei que ela vai ter que tocar aqui também. Já sei duas raízes. 0, 0 é raiz, tá? 6, 0 é raiz e ponto crítico. Ah, beleza. Então, temos aí 6, porque não existe. Vamos tentar, então, determinar agora os outros pontos críticos. Galera, qual é o outro ponto crítico que tem aqui? 4 menos x igual a 0. Então, x é igual a 4. Ah, entendi. Então, 4 é um outro ponto crítico. X é igual a 4, o y vai dar 2 elevado a 5 terços. Um outro ponto crítico. Entendi, mestre. Beleza. Entenderam, pessoal? Os pontos críticos? O que a gente tem que fazer agora com o ponto crítico? Analisar os intervalos de crescimento e decrescimento. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos pensar aqui. Temos uma reta real com 0, 4 e 6. Tá? Vamos analisar o numerador, pessoal. É 4 menos x, né? Função afim. Aí, Felipe, ó. X igual a 4, a direita de 4 positivo, a esquerda de 4 negativo. Então, no meu numerador, a direita do número 4 positivo. Opa, tá errado aqui. É 4 menos x. Então, a reta é inclinada ao contrário, né? O coeficiente angular negativo. Que é 4. Então, aqui fica positivo. E aqui fica negativo. Então, a direita do 4, 4 menos 5, 4 menos 10, dá negativo. A esquerda do 4, 4 menos 2, 4 menos 1, positivo. Vamos colocar aqui, ó. Menos, menos, mais e mais. Tranquilo. Vamos analisar aqui embaixo, galera. Aqui embaixo eu tenho a raiz cúbica de x. Raiz cúbica... Eita, raiz cúbica de x. Raiz cúbica de x, tá? E eu tenho também raiz cúbica de 6 menos x ao quadrado. Todos de acordo comigo aqui que esse número aqui vai ser sempre positivo e que raiz cúbica de x, né, ao quadrado vai ser sempre maior do que zero? Todos de acordo? Olha, eu tenho uma raiz cúbica de 6 menos x ao quadrado. Cara, isso aqui vai ser sempre positivo. Raiz cúbica de número sempre positivo, sempre positivo. Tá? Então aqui, ó, é sempre positivo, sempre maior do que zero. Mas reparem, a raiz cúbica de x, ela pode ser positiva e pode ser negativa. Como assim, mestre? Qual é a raiz cúbica, pessoal? De 8. De 8, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vai dar 2. Olha aqui. A raiz cúbica de 8
Dá 2. E quanto é que vai ser a raiz cúbica, pessoal? De menos 8. Menos 8? Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Então, menos 2. O que isso quer dizer? Que quando meu x for negativo, a raiz cúbica desse x vai ser negativa. Quando meu x for positivo, a raiz cúbica desse número vai ser positiva. Então, reparem o seguinte. Quando meu x for maior do que zero, tá? Esse meu denominador vai ser positivo com positivo. Então, positivo. Beleza. Vamos colocar aqui embaixo. Denominador positivo. Agora, pessoal, quando o meu x for menor do que zero, aqui vai ficar negativo vezes o positivo. Vai dar negativo. Então, eu fico com isso aqui. Tá bom? Então, o nosso final, ó, fica menos, fica mais, fica menos e fica menos. Isso aqui, lembrando, são intervalos de crescimento e decrescimento. Tá? 0, 4 e 6. Vou colocar aqui. 0, 4 e 6. Então, eu sei que, ó, que ela cresce, decresce, decresce e decresce. Tá bom? Vamos ver, ó. Ela decresce até o zero, de menos infinito até zero. Então, acertamos. Ela cresce entre 0 e 4. Acertamos. Ela decresce entre 4 e 6. Acertamos. E ela decresce entre 6 e infinito. Ok, gente? Todos de acordo com os nossos intervalos de crescimento e decrescimento? Sim. Beleza. E agora vem o que o Felipe mais gosta. Ó. Acabei de fazer isso, já tem essa tabela. O que eu preciso fazer agora, Felipe? Derivar de novo. Sim, pessoal. Precisamos derivar isso aqui, ó. Nossa, professor. Vai ser bem trabalhoso. Como é que a gente faz essa derivada aí, galera? Eu tenho que usar qual regrinha? Regrinha do quociente, né? Regra do quociente. Show de bola. Então, vamos lá. Regra do quociente, professor. Então, a segunda derivada vai ser a derivada do primeiro, que dá menos 1, vezes o segundo. Então, menos x elevado a 1/3, e multiplica 6 menos x elevado a 2/3. Isso aqui dá a derivada do primeiro, que dá menos 1 vezes o segundo, menos o primeiro, 4 menos x, vezes a derivada do segundo. Eita, professor, para derivar o segundo vai ser osso. Vai. Como é que eu derivo esse segundo aí, pessoal? Tem que derivar x elevado a 1/3 e multiplica 6 menos x elevado a 2/3. Regra do produto. Derivada do primeiro, 1/3 de x elevado a 1/3 menos 1. Então vai ser menos 3 mais 1, menos 2/3. Menos 2/3 vezes o segundo, 6 menos x elevado a 2/3, mais o primeiro, que dá x elevado a 1/3, vezes a derivada do segundo. Como é que a gente deriva isso aqui, pessoal? Regra da cadeia. Reparem, tudo isso aqui vai ficar aqui dentro dos meus colchetes. Vou até aumentar aqui, né? Aqui embaixo a gente já tem 1/3 de x elevado a menos 2/3, multiplica 6 menos x elevado a 2/3. Mais, aí o que vem aqui agora? Vamos lá. Função de fora, x elevado a 2/3. Função de dentro, 6 menos x. Derivada da função de fora, 2/3 de x elevado a 2/3 menos 1. 2/3 menos 1 vai ser menos 3 mais 2, menos 1/3. Menos 1/3. Com a função de dentro, né, 2/3, multiplica 6 menos x elevado a menos 1/3. Vezes a derivada da função de dentro, que vai dar menos 1. Então aqui, ó, eu já posso mudar, né, vai ficar negativo. Teremos aqui, esse 2/3 eu posso tirar,
2/3 sai. Aqui dentro fica 6 menos x elevado a menos 1/3. Então, coloco aqui, ó, de novo. Posso tirar o mais, fica negativo. Aqui fica com menos 2/3 de x elevado a 1/3. E eu vou multiplicar por 6 menos x elevado a menos 1/3. Fecho. Tá faltando o quê, galera? Tem que dividir tudo isso aqui, ó, pelo quadrado do segundo, galera. Então, ó, o quadrado do segundo, x elevado a 1/3 ao quadrado dá x elevado a 2/3. Vezes 6 menos x elevado a 2/3 vai ficar 4/3. Todos me acompanharam até aqui? Sim. Professor, olha o tamanho disso. Como é que eu vou analisar o sinal? Galera, vai cair dentro. Partir para dentro. Muito trabalhoso, né, galera? Vou ter que apagar aqui. Apagar aqui. E aí, né, o que eu recomendo? Depois que você está nessa fórmula, você de novo vai voltar para as raízes, né? Vendo aí quem tem expoente negativo, positivo, e vai fazendo com calma depois as evidências, né? Igual o Chitãozinho Chororó. Então, temos menos x elevado a 1/3. Teremos vezes 6 menos x elevado a 2/3. Menos. Aqui teremos, olha, 4 menos x. 4 menos x multiplicando por... Então, aqui teremos x... Não. Aqui teremos 6 menos x. 6 menos x elevado a 2/3. Dividido por 3x elevado a 2/3. 6 menos x elevado a 2/3 sobre 3x elevado a 2/3. Menos, aqui teremos 2x elevado a 1/3. 2x elevado a 1/3. 3 que multiplica 6 menos x elevado a 1/3. Tá? Dividido por x elevado a 2/3 vezes 6 menos x elevado a 4/3. E agora, mestre? Agora, aluno, você vai tirar aqui um MMC, que vai dar 3 vezes 6 menos x elevado a 1/3 vezes x elevado a 2/3. Aqui você vai ter que multiplicar por 6 menos x elevado a 1/3. E aqui vai ter que multiplicar por x elevado a 2/3. Tá? 6 menos x elevado a 1/3 vezes 6 menos x elevado a 2/3 vai dar 6 menos x. Aqui vai ficar x elevado a 1/3 vezes x elevado a 2/3 vai dar x. Então aqui em cima vai ficar 6 menos x menos 2x. 6 menos x menos 2x vai dar 6 menos 3x. Você vai ficar com 6 menos 3x que multiplica 4 menos x. Tá certo? E vai dividir por esse meu elemento aqui, ó, 3x ao quadrado, 3x elevado a 2/3 vezes 6 menos x elevado a 1/3. Vai ficar grandão, pessoal. Não estou falando que vai ficar fácil, não. É grande. Simplificando, a gente vai chegar aqui na nossa segunda derivada. Tá certo? O que a gente tem que fazer? Achar pontos de inflexão. Galera, onde essa segunda derivada daqui dá zero? O que vocês acham? X igual a 6. X igual a 6. O que mais? Quando x for zero também? X igual a 0. Então, reparem, né? O que o nosso amigo está falando?
no caso, não é quando a segunda derivada dá zero, é quando ela não existe, né? X igual a 6 e x igual a zero, né, amigo? São pontos onde a segunda derivada não existe. São esses dois pontos aqui, ó. Onde a segunda derivada não existe. E, de fato, sim, são pontos de inflexão. Certo? Vamos ver aqui, ó. Para encontrar os valores extremos, usamos o teste da primeira derivada. A gente já fez isso. Uma vez que o sinal muda de negativo para positivo em zero, ele é o mínimo local. Já que o sinal de F' muda de positivo para negativo em 4, ali é um ponto de máximo local. Isso tudo a gente já tinha feito. O sinal de F' não muda em 6, logo não há nem máximo nem mínimo ali, que é aqui, ó. Aí agora, para a segunda derivada, o que observa? O que a gente observa? Em x elevado a 4 terços, ele é sempre maior do que zero, pessoal, para todo x. Então aqui, ó, claro, é x elevado a 4 dentro da raiz cúbica, isso aqui é sempre positivo. O que eu vou ter que me preocupar é essa raiz cúbica daqui, de 6 menos x elevado a quinta. Então, a segunda derivada é negativa quando o x for menor do que zero. E também quando o x estiver entre 0 e 6. Tá? E positiva para todo x maior do que 6. Como assim, professor? Você vai analisar o seguinte. Cara, eu estou sabendo que 0 e 6 são pontos de inflexão. Eu tenho que analisar aqui. Aqui é sempre negativo. Tá? Aqui é sempre positivo. E aqui? Olha, aqui vai ficar positivo quando o x for maior do que 6. E negativo quando o x for menor do que 6. Né? Porque eu tenho 6 menos x. Ó, 6 menos x, o 6 está aqui. Positivo e negativo. Só que é a raiz cúbica de 6 menos x elevado à quinta. De novo, eu troquei aqui, né, a minha reta. Que é 6 menos x, ela é assim, ó. Então, positivo e negativo. Vamos lá, olha só, pessoal. Quando eu estou à direita de 6, quando o x for maior do que 6, esse cara vai ficar negativo. Tá? Então, pega aí o número à direita de 6, pega 7, 8, vai ficar negativo. Aí vai ficar um número negativo à quinta, vai ficar negativo. Existe raiz cúbica de número negativo? Existe. Isso aqui vai dar menor do que zero. Só que esse vai ficar positivo. Então, vai ficar menos 8 dividido por um número que é maior que zero vezes menor do que zero. Vai ficar negativo. Então, isso aqui vai dar, ó, maior do que zero. Negativo com negativo dá maior do que zero. Então, quando o x for maior do que 6, eu vou ter a segunda derivada como positiva. Quando o x for menor do que 6, esse cara daqui vai ficar positivo. Beleza? Vai ficar maior do que zero. Maior que zero, maior que zero, vai ficar maior que zero. Vai ficar menos 8 sobre algo maior do que zero. Isso aqui vai dar menor do que zero. E tem outro caso que é quando o x for negativo. Quando o x for negativo, que é o x menor do que zero, esse cara daqui vai ficar positivo, continua maior do que zero. Maior do que zero. O x elevado a 4 terços vai ficar positivo sempre. E em cima, eu continuo menos 8. Então, menos com mais vai dar menos, menor do que zero também. Tá certo? Esses são os 3 casos que você tem que analisar aí para a sua concavidade. E aí, claro, né, a gente chega na solução. Ela vai ser côncava para baixo até zero. Côncava para baixo até zero. Côncava para cima de 6 até infinito. Ok? E o único ponto de inflexão aqui, ó, é o nosso valor 6 e 0. Professor, por que eu não posso falar que o 0 é um ponto de inflexão? Galera, mudou de concavidade aqui, ó. Estava côncava para baixo. Está côncava para baixo. Tá? Não é ponto de inflexão. Continua côncava para baixo. Então, mestre, uma observação muito interessante. O ponto de inflexão é somente o ponto onde eu tenho essa mudança de concavidade. Mesmo que o 0 aqui tenha dado menos 8 sobre 0, vezes, vamos botar aqui, 6 menos 5, 6 menos 0 elevado a 5 terços, por mais que isso aqui tenha dado
infinito, né? Claramente você vê que não é um ponto de inflexão. 1 sobre 0 explode, dá infinito. Agora, como o nosso amigo Felipe e o Lucas falaram, menos 8 aqui sobre 6, né? Ficaria 6 elevado a 4 terços multiplicado por 0. Também daria mais infinito. Qual foi o problema aqui? Que no 6 e no 0, elas explodiram. Ó. 8 sobre 0 dá infinito. 8 sobre 0 vai dar infinito. Os dois vão dar mais infinito. E aí você não pode fazer igual no ponto crítico. No ponto crítico, quando dava 0, você falava que era ponto crítico. E quando não existia, que era o x igual a 6, você também falava que era um ponto crítico. Aqui, nesse caso, no teste da segunda derivada, se deu infinito, galera, naquele ponto ali, você vai ter que tomar muito cuidado. Você não pode falar que se deu infinito é ponto de inflexão, não. Tá certo? Isso aí é muito importante. Tem que tomar bastante cuidado. Como é que eu vou saber, professor, se é então, ponto de flexão ou não? Você vai ver se vai mudar de concavidade, cara. Você está falando para mim que ela vai ser crescente, côncava para baixo, entre 0 e 4. Pô, beleza. E decrescente, concavidade para baixo, de menos infinito até 0? Claro que aqui não é ponto de inflexão. Tá vendo? Então, essa questão é muito mais difícil, porque justamente os pontos de inflexão eles não saem naturalmente. Né? Você vê ali que elas explodem no ponto 0 e no ponto 6. E aí a gente fica, então 0 e 6 é um ponto de inflexão. Entenderam aqui a observação, pessoal? Beleza. Tentem refazer, por favor, essa questão com calma, para você analisar, né? Você vai saber que aqui não é ponto de inflexão estudando o sinal dessa nossa função daqui. Muito importante essa questão. Também tem aqui o exemplo 8 para vocês fazerem, ó, usar o teste da primeira e segunda derivada junto com as assíntotas e esboçar o gráfico, tá? F de x é igual a E elevado a 1 sobre x. Essa é muito mais tranquila, porque as derivadas, né? Derivada de E elevado a x dá E elevado a x. No caso, para derivar E elevado a 1 sobre x, galera, vamos fazer a regra da cadeia, né? A função de fora é E elevado a x e a função de dentro é 1 sobre x, que é x a menos 1. Então, a derivada da função de fora vai dar E elevado a x, com a função de dentro vai dar E elevado a 1 sobre x, vezes a derivada da função de dentro. Então, vai ser menos x elevado a menos 2. Tá? Essa é a primeira derivada. Aí você vai derivar de novo para fazer o teste da segunda derivada aqui, ó, a primeira derivada aqui. Você vai fazer o teste da segunda derivada, vai ver que já vai ficar bem mais complicado. Vai estudar o sinal. Aqui o numerador sempre positivo, tá certo? 2x mais 1 não é sempre positivo, né? Você vai achar a raiz. 2x mais 1 igual a 0. X igual a menos 1 sobre 2. Então, a direita de menos 1 sobre 2, positivo. A esquerda, negativo. Beleza. Embaixo, sempre maior que 0. E E elevado a 1 sobre x? Putz, E elevado a 1 sobre x, se o x for 0, vai dar E. Se o x for positivo, pensa no número positivo aí, E elevado a 1 quarto, isso aqui é maior que 0. Se o x for negativo, E elevado a menos 1 sobre 2, né, x negativo, isso aqui dá 1 sobre E elevado a meio. Isso aqui também é positivo, pessoal. Então, você só vai precisar estudar esse cara daqui, ó. Porque esses daqui são sempre positivos. Tá certo? Então, analisem com calma, por favor. Vocês vão ver que vocês vão chegar nesse gráfico aí, ó, com duas assíntotas, uma assíntota horizontal e uma vertical, e com somente um ponto de inflexão. E aí a gente chega para finalizar a aula no roteiro, que eu peço para que vocês tirem print, né, escrevam durante a gravação e deixem armazenado aí no seu caderninho, que vai resolver qualquer questão.
Inclusive essa aqui que foi bem complicada, né? Justamente pela segunda derivada. Vamos lá. É o roteiro que vocês vão seguir. Dê o nosso marca-texto. Professor, preciso seguir todos os itens? Cara, você não quer errar? Não. Então, siga todos os itens, tá? Ah, mas alguns itens são tão intuitivos. Tudo bem, mas escreve ali para você lembrar que você sempre tem que tomar cuidado com aquilo lá. Muito importante. Tá? Primeira coisa é o domínio. Eu estou falando do domínio da função f, que é essa aqui. Ó. Analisa o domínio. De cara, você já mata as assíntotas verticais. É frequentemente útil começar determinando o domínio, isto é, o conjunto dos valores para os quais a função está definida. Interseções com os eixos, galera, é o segundo passo. Isso é o quê? Isso aqui, ó, interseção com os eixos são as nossas raízes. No nosso caso aqui, 6 e 0. Ok? A interseção com o eixo y é f de 0. Para encontrarmos, aqui no caso, primeiro com o eixo y, né? F de 0. Para encontrar mais interseções com o eixo x, a gente então faz as raízes, isolamos o x. Tá claro? Pessoal, se a equação for difícil de ser feita, né, você não precisa calcular a raiz. Ah, é um polinômio do 25º grau e eu sei que 0 não é raiz. Tenta fazer Breuer-Ruffini, mas claro, você já sabe que não vai conseguir, né? São 25 raízes, dificilmente vai dar. Como é que eu acho a interseção com o eixo y, pessoal? No eixo y, que é aqui, ó, x igual a 0, né? Faz x igual a 0. No eixo x, eu faço y igual a 0, que são justamente as raízes do meu polinômio. Ok? Então, interseção com os eixos é tanto fazendo x igual a 0, quanto y igual a 0, para saber onde a função está intersectando os eixos. Simetria, né, que aprendemos na primeira parte. Vamos ver se uma função é par, f de x igual a f de menos x. Se uma função é ímpar, f de x é igual a menos f de menos x, né? Ou f de menos x é igual a menos f de x, tanto faz. Então, é uma função ímpar. Funções pares, lembra do cosseno, né? Eu só jogo para cá, ó. Tudo que está aqui, é um espelho. Função ímpar, onde f de x é igual a menos f de menos x, eu tenho que rebater para cá, que é assim, e depois eu inverto para cá, né? Aí vira essa nossa função daqui. Então, reparem, qual é o objetivo de saber se é par ou ímpar? É que aí eu só me preocupo com esse intervalo daqui para cá, ó. De lá para cá, eu só inverto. Se for par, eu só espelho. Daí a vantagem. Verifiquem se a função tem algum período, galera. Se é uma função seno, cosseno, uma trigonométrica. Que aí você não precisa fazer várias vezes, você só faz até um período, né? De 0 a 2π. O próximo você só vai repetir. É para economizar tempo. Então aí a simetria, olha só, isso aqui é uma função simétrica. Você só precisaria pensar daqui até aqui, ó. A partir daqui você repete, né, o período, você repete daqui para cá. Tá vendo? Então, se for periódico, se tiver um seno, um cosseno, já fica esperto. Depois as assíntotas, como a Meg falou, as horizontais é quando eu faço x tendendo a um valor, está dando infinito. Não, desculpa, essas são as verticais, cadê? As horizontais estão aqui, ó. As horizontais, que é quando x tende ao infinito, dá um valor L. Quando x tende a menos infinito, dá um valor L. Então aqui, assíntotas horizontais, y igual a alguma coisa. Nas verticais, né, assíntotas verticais, x igual a alguma coisa. Então, se você fez x tendendo à direita, deu mais infinito. X tendendo à direita, deu menos infinito. Ou, tendendo à esquerda, deu mais ou menos infinito. Você tem uma assíntota vertical, x igual a aqui, no caso, né? Vou botar aqui para ficar igual. X igual a A. Tá certo? Ela vai ter assíntota sempre que pelo menos uma das seguintes afirmativas for verdadeira. Pelo menos, galera. Ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Não preciso ter as 4, nem 2. Pelo menos uma for verdadeira. E no caso da horizontal também, pelo menos uma. Ou essa, ou essa. Isso aí já, por si só, já define como sendo assíntota. Ok?
Se quando for para o infinito der infinito, galera, ou mais ou menos infinito, não temos assento à direita ou à esquerda. Certinho? Isso aqui é aquela primeira parte lá que nós já tínhamos visto. Novamente, né, aqui uma observação para as funções que têm divisões, né, funções racionais. Você localiza as assentos verticais igualando zero no denominador, que é o ponto fora do domínio, tá? Após ter considerado qualquer fator comum. Para outras funções, esse método não serve. Claro, você não tem denominador. Além disso, ao esboçar a curva, é muito útil saber exatamente qual das afirmativas 1 em 1 é verdadeira. Então, aqui, ó, quais dessas afirmativas aqui são verdadeiras? Essa ou essa? Que aí você já sabe, pô, cara, se ele está tendendo a um ponto, olha que interessante. X tende a aqui, ó. O A está aqui. Se ele vai para o mais infinito à direita, pô, eu já sei que ela é côncava para cima, galera, olha aí. Se ela é menos infinito pela direita, eu já sei que ela é côncava para baixo. Pela esquerda, se for para o mais infinito, eu já sei que é côncava para cima. Se for menos infinito, eu já sei que é côncava para baixo. Então aqui você nem precisa aplicar o teste da concavidade. Se nesse exemplo aqui a gente tivesse essa facilidade, né, eu não precisaria ficar, ó, derivando, me matando de derivar a segunda função. Então reparem que esses passos eles sempre auxiliam bastante na nossa metodologia. Tá certo? Novamente, ó, se a função não estiver definida, mas A for uma extremidade do domínio, então você deve calcular ele pela esquerda ou pela direita, seja esse limite infinito ou não, para saber se você tem uma assento ali naquele ponto. Depois, ó, intervalo de crescimento e decrescimento, usar o teste da primeira derivada. Quando a primeira derivada é positiva, ela cresce. Quando é negativa, ela decresce. Valores de máximo e mínimo, você pode aplicar o quê? O teste da segunda derivada. Posso fazer o teste da segunda derivada no ponto crítico, se for maior que zero, é um ponto de mínimo, se for menor do que zero, é um ponto de máximo. Posso aplicar o teste da primeira derivada? Posso. Se antes do ponto crítico a derivada era positiva e depois ficou negativa, é um ponto de máximo local. Se antes do ponto crítico a derivada era negativa e depois ficou positiva, é um ponto de mínimo local. Tá? Aqui você pode aplicar tanto o teste da primeira derivada, que eu acabei de falar, quanto o teste da segunda derivada, que é esse aqui, né? Se for maior do que zero no ponto crítico, é um local mínimo. Se for menor do que zero, é um máximo local. Tá? Concavidade e ponto de flexão. Ponto de flexão é onde a segunda derivada é igual a zero. Se ela é positiva, a função é côncava para cima. Tá certo aqui? Isso. Côncava para cima. Se for negativa, ela é côncava para baixo. Tá? Nossos intervalos de concavidade. Os pontos de inflexão ocorrem quando a função muda a direção da concavidade. E aí, no último passo, né, passo 8, passo 9, é o esboço da curva. Usa todas as informações de A a G e vai fazer o gráfico. Coloca as assíntotas como linhas tracejadas, marque as interseções com o eixo X, com o eixo Y, quem é máximo, quem é mínimo local e pontos de inflexão. E aí sim você faz uma curva passando por esses pontos, tá? Subindo ou descendo de acordo com o E, que é o que? Intervalo de crescimento ou decrescimento. Tá certo? E A também utiliza a informação da concavidade, tendendo às assíntotas. Como eu falei, né, e a Milene perguntou, se você quiser colocar mais precisão, você calcula pontos, né, e as suas derivadas. Aí a tangente vai indicar a direção a qual a curva segue. Eu peço para que vocês façam, então, esse exemplo 1 aqui, e também refaçam o exemplo 7 com o exemplo 8, tá? Utilizando esses 3 exemplos, utilizando esse roteiro, essa regrinha aqui do roteiro, tá? Para esboçar tanto 2x² sobre x² menos 1, quanto a função e elevado a 1 sobre x, que é a mais fácil, e essa função aqui que ficou bem complicada, né? X elevado a 2/3 vezes 6 menos x elevado a 1/3. Essas funções são bem complicadinhas, sim.
Pessoal, tirem print, pode colar A, B, C, D. Tem que seguir esse passo a passo aqui para que fique claro. Isso daqui, esse esboço, na verdade, é toda a matéria de cálculo que vimos até agora. Então, você vai aprender aí, né, o calcanhar de Aquiles, que você, eu não entendi muito bem as interseções com os eixos. Então, você vai ver que vai encrencar na parte B. Ainda não está claro o que é uma função par. Você vai encrencar na parte C, né? Poxa, assíntotas, não aprendi bem. Então, tá vendo como a matéria é acumulativa, né? Você precisa desses valores para se solucionar. Lembrando sempre, né, que no ponto de inflexão, como o Lucas falou, tem que tomar cuidado, né? Que aqui é um ponto de inflexão, não porque ele deu zero, né? Ele vai para o infinito no 0 e no 6. Só que é porque mudou de concavidade mesmo. Eu vou analisar pelo estudo do sinal. Isso tem que tomar muito cuidado. Tá bom, gente? Isso foi o que eu queria apresentar para vocês. A gente pode, inclusive, na segunda, quem tiver dúvida, a gente refaz aqui a questão, né, nesse espaço em branco. E vocês agora estão capazes mesmo, de verdade, a fazer qualquer questão de esboço de curvas. Vocês já conseguem esboçar qualquer curva a partir de agora. Tá? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. É muito pesado, sim, é muito difícil, é muita informação armazenada, mas tem que cair dentro e tentar ser organizado na resolução das questões. Tá? Vou tentar mandar agora mesmo essa segunda parte da aula 34, que segue a continuação da aula 33, para vocês já poderem estudar aí. Para aqui recordar a gravação. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Pode falar, por favor. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, José. Vai poder assistir a correção no dia 20, sim. Ana falou que tá ok. Tudo certo. Beleza, então, gente. Então, ficamos por aqui. Desejo para vocês um bom final de semana. Bons estudos aí para quem conseguir estudar. E o Felipe tá se despedindo aí, vai assistir uma palestra. Beleza. Tá certo. Obrigado pela presença de todos, tá, gente? Até segunda-feira. Nos encontramos na segunda. A matéria da prova acabou hoje. A matéria da P2. Bons estudos a todos. Forte abraço. Tchau, tchau.